Vídeo Documento está no ar mais uma vez, com mais uma edição e hoje falando de meio ambiente. E para falar de meio ambiente de uma maneira geral, nós trazemos hoje nada mais, nada menos que aquele que foi considerado pela revista Time como o maior ambientalista do Brasil no ano de 2009, nosso querido amigo Márcio Santilli. Foi colocado entre os 100 heróis da humanidade por apresentar ideias inovadoras e entre os ambientalistas. Esteve juntamente com 23 entre estes heróis e o único do Brasil. Então, nós estamos aqui na Chácara Santilli Sobrinho, também preferimos fazer hoje a nossa gravação não no estúdio, mas também no meio ambiente, numa homenagem ao meio ambiente e por ser meio ambiente. Então, o Márcio Santilli é a pessoa mais indicada para ser entrevistada no dia de hoje. Eu quero, antes de mais nada, levar os meus cumprimentos a todos aqueles que estão nos ouvindo. E é uma enorme satisfação poder somar com esse esforço de conscientização, de alerta a toda a população sobre a importância da questão ambiental. E aqui estamos para conversar um pouco com vocês. Você recebeu esses dias o título de cidadão assisense e, para mim, você me produziu duas grandes surpresas. Primeiro, fiquei sabendo que você não tinha nascido em Assis, porque eu sempre te considerei um assisense, né? E um assisense da gema, né? E segundo, também, que a gente conhecia essa história das licenças para a venda no mercado de carbono, Márcio. E apesar da gente acompanhar relativamente de perto esse assunto, eu não sabia que essa ideia maravilhosa e genial tinha sido sua. Então, eu queria que você primeiro recebesse os cumprimentos do programa, dos alunos, da TV FEMA, da comunidade FEMA, pelo título que recebeu. E segundo, nós vamos detalhar um pouco o que sejam essas licenças para serem vendidas no mercado de carbono. Bom, com relação a essa questão do título de cidadão assisense, para mim realmente foi uma oficialização de algo que sempre esteve presente na minha alma e, né, no meu ser. Eu sempre fui conhecido por todas as pessoas daqui de fora como sendo uma pessoa de Assis. Essa é a minha raiz, é a minha origem, é a minha trajetória, é o meu sentimento, né? Mas por um acaso do destino, né, quando a família teve que fixar residência em São Paulo por força da primeira eleição do meu pai como representante dessa cidade na Assembleia Legislativa, eu acabei nascendo logo depois que eles mudaram, né, em São Paulo, né, que é um fato realmente pouco conhecido das pessoas, né, e foi o que ensejou essa iniciativa da doutora Ana Santa, do doutor Márcio, da Câmara Municipal de Assis como um todo, de me honrar com esse título que realmente vou levar no coração por toda a minha vida. Márcio, deixa eu perguntar uma coisa. Então você criou aí a ideia, ou você teve a ideia e depois isso foi aceita universalmente, né? Da venda das licenças para serem vendidas, ou melhor, da emissão de licenças que depois são vendidas no mercado de carbono. E essas licenças, então, são concedidas pela diminuição da taxa de destruição florestal, tá certo? Então eu queria que você esmiuçasse isso um pouco para o nosso telespectador. A questão do aquecimento global deriva da quantidade excessiva de poluição lançada na atmosfera terrestre. A responsabilidade histórica maior por essa situação é dos países desenvolvidos, que se industrializaram antes do nosso país, desde a Revolução Industrial, e, portanto, a eles cabe a iniciativa de fazer a parte maior do esforço no sentido de resolver o problema. Praticamente não se estabeleceu um espaço para os países em desenvolvimento dentro desse sistema internacional do clima. No entanto, os países desenvolvidos podem
realizar a redução da sua poluição, das emissões de gases de efeito estufa internamente aos seus países, ou desenvolver projetos em outros países de forma compensatória, caso em que esses projetos geram essas licenças, esses créditos que você mencionou. Certo. E, no entanto, o sistema internacional não admitia projetos que envolvessem a redução de desmatamento. Toda a legislação internacional estava concentrada nas ações que tenham por objetivo reduzir a queima de combustíveis fósseis. Entendi. O que não é errado, é certo, porque 80% do problema tem a ver com a queima de combustíveis fósseis. Mas os outros 20% tem a ver com a poluição lançada na atmosfera por força do desmatamento e das queimadas. Exatamente. Em florestas tropicais. A queimada e depois a falta da árvore para renovar o ar. Exatamente. Né? Então, o que a gente vinha sustentando já há muitos anos é de que parte do problema deveria ser também parte da solução. Certo. E que deveria haver um mecanismo que pudesse compensar as reduções dessas emissões, dessa poluição em virtude do desmatamento. E, no entanto, havia uma resistência enorme a que esse tipo de projeto pudesse ser elegível dentro das regras internacionais. Isso porque há muita controvérsia em relação ao desmatamento, né? O que sempre se considerava, bom, mas se a gente reduz o desmatamento aqui nesse lugar, os desmatadores podem se deslocar para um outro lugar e anular o efeito daquele... E é o que acontece, né, na Amazônia, principalmente. Exatamente. Né? E era impressionante a dificuldade que a gente tinha, né, no âmbito da Organização das Nações Unidas para, enfim, defender essa tese, né, de que o desmatamento também deveria entrar como parte da solução. O que a gente fez foi encontrar uma maneira de enfocar o problema que pudesse reduzir os riscos que a consideração do desmatamento poderia trazer para o sistema do clima, né? E a forma de fazer isso foi, em vez de nós nos basearmos em projetos locais de redução do desmatamento, onde ocorre esse problema de poder deslocar de um lado para outro, os desmatadores, né? Nós procuramos fundamentar esse mecanismo compensatório através das taxas nacionais de desmatamento. Né? E sendo o sistema das Nações Unidas algo aberto a todos os países, né? Se todos os países florestais aderissem ao sistema, não havia mais essa possibilidade de fuga, como se diz. Né? E, portanto, poderia se fazer uma contabilidade adequada dessas emissões e, através dessa contabilidade, garantir uma compensação aos países florestais que fizessem a redução do desmatamento. Então, na verdade, a proposta era uma coisa muito simples, não é nada tão... até é de se estranhar que ninguém tenha proposto ou pensado nisso antes. Mas isso apenas confirma uma regra. As grandes ideias normalmente são simples. Pois é, e de fato quando nós levamos essa proposta à ONU, ela foi redigida na forma de um manuscrito científico com outros 5 autores que a subscreveram, né, que são grandes cientistas do Brasil e dos Estados Unidos. Aquilo causou uma certa perplexidade dentro da Organização das Nações Unidas, porque nós fizemos um manuscrito que tinha 6 páginas, né, e que contradizia uma biblioteca que já havia sido escrita sobre esse assunto, né? Então as pessoas olhavam aquilo e falavam, mas como é que é possível, né? Essas pessoas aí que vêm lá da periferia do planeta, né, chegam aqui com um papelzinho de 5, 6 páginas, né, e resolvem, né, uma questão que até agora ninguém tinha dado uma solução para ela, né? Então, esse manuscrito, quando foi apresentado numa reunião da Convenção do Clima, que se realizou no ano de 2003, na cidade de Milão, na Itália, né? Foi uma coisa muito impressionante, porque nós chegamos lá com muita simplicidade, fizemos um evento, apresentamos essa proposta, né?
Eu, como era o primeiro autor dela, quer dizer, inclusive fiz essa apresentação em português, né? E a plateia, havia bastante gente, né, assistindo essa nossa apresentação e causou uma grande perplexidade nas pessoas, né? E todos aqueles que se manifestaram após a nossa apresentação expressavam isso, que elas estavam impressionadas com a simplicidade com que a gente, né, tinha proposto, encaminhado, formulado aquela proposta de solução para o problema, né? Esse manuscrito teve uma enorme repercussão, certo, né? Desproporcional à minha falta de currículo acadêmico, diga-se de passagem. Isso não significa nada, né? Mas chegou a significar, porque esse manuscrito foi publicado por uma revista científica de grande renome, né? E os próprios editores chegaram a se questionar: puxa, mas como é que nós vamos publicar um artigo, né, que tem como principal autor uma pessoa que não tem nem doutorado, né? E acabaram se decidindo pela publicação em vista da eficácia mesmo da proposta. Mas né? essas coisas são muito comuns na ciência, ou muito comuns não. As grandes ideias, você não precisa de escrever um tratado sobre as grandes ideias. Eu me lembro, por exemplo, que quando se propôs e se publicou o ciclo de Krebs, toda a cadeia respiratória que explica o aproveitamento da energia, do que comemos em forma de ATP, essa coisa toda, isso aí também tinha 2 páginas, Márcio. E isso deu prêmio Nobel para o senhor Adolfo Hans Krebs, tá certo? Parece-me que no ano de 1937. Então as grandes ideias às vezes estão realmente contidas em 2 ou 3 páginas. Pois é, e eu mesmo insisti com os outros autores que a gente não deveria se alongar nos argumentos, que a gente deveria fazer uma coisa simples mesmo, que era para que ela pudesse ser compreendida não apenas pelos especialistas, né, mas por todas as pessoas, todas as instituições que tivessem interesse no assunto. Isso teve realmente uma grande eficácia, uma grande repercussão. Deixa eu perguntar uma outra coisa aqui. É o seguinte, como é que é medido isso, por exemplo, você tem assim, você deixa de desmatar, por exemplo, você diminui a taxa de desmatamento em 10% de um ano para outro. Isto equivale a uma licença ou graus de licença. Isso já foi, como é que eu digo, formalizado dessa forma, quantificado assim, 10% a menos de desmatamento corresponde a 2 licenças ou 2 unidades de licença, e isso no mercado de carbono vale X. Olha, tem outras variáveis nesse cálculo, porque depende muito de que tipo de formação florestal a gente está falando.